À espera de um sinal. Oi, pessoal, de volta aqui a mais um episódio do nosso podcast Autoconhecimento na Prática. Sejam bem-vindos. Eu sou a Roberta Zanata, sou psicóloga clínica, trabalho tanto em clínica quanto nas redes sociais, trazendo essas reflexões para a gente no dia a dia, mais entendimento, trabalhar o nosso autoconhecimento, nosso autoaprimoramento, aprendermos um pouquinho mais sobre as nossas emoções. Hoje eu quero trazer um tema bem corriqueiro, bem comum. Algumas pessoas aí que estão ouvindo vão se identificar, que é quando estamos em meio a uma encruzilhada. Temos dois caminhos a seguir, uma decisão a se tomar. E por muitos desconfortos e medos, incertezas, inseguranças, nós não conseguimos tomar essa decisão. Então, nós terceirizamos essa decisão para algo maior a nós. Um sinal da vida, um sinal de Deus, uma resposta mágica, mística, religiosa. Isso de acordo com as crenças de cada um. A certeza de que nessa perspectiva existe a escolha certa e existe a escolha errada. Existe o caminho assertivo e existe o caminho equivocado. E que, como não sabemos qual é o caminho certo a se seguir, não decidimos por nada. Ficamos presos na encruzilhada, dias, meses, anos passando, os nossos desconfortos aumentando, oportunidades importantes e boas indo embora, pelo medo da escolha e a espera de um sinal divino, de um sinal místico, de um sinal mágico, de um sinal da vida, de uma energia que traga a resposta certa para a gente. Mas são poucas as decisões que talvez entre esse juízo de valor da decisão certa e da decisão errada. A maior parte das decisões do nosso dia a dia são só escolhas de vida, escolhas de caminho. Afinal de contas, a vida é escolher um caminho e seguir. A vida é feita disso. Nós escolhemos a profissão, nós escolhemos onde queremos nos candidatar para trabalhar, nós escolhemos a casa, o apartamento que vamos morar, nós escolhemos o bairro, a cidade, nós escolhemos o relacionamento amoroso, nós escolhemos as roupas que nós vamos vestir, o nosso estilo, nós escolhemos o que vamos comer, nós decidimos como vamos cuidar da nossa saúde, nós escolhemos que horas vamos dormir, que horas vamos acordar. A vida exige escolhas das mais cotidianas até grandes escolhas que vão de fato mudar o rumo de muita coisa. Mas as escolhas não são apenas racionais, não são apenas lógicas, que se nós pensarmos no futuro e fizermos uma combinação das possibilidades e probabilidades, vamos chegar à conclusão certa, à decisão certa. Enquanto isso, buscamos por esse sinal. A vida é sobre escolher um caminho e seguir, independente do que vá acontecer. Porque um dos maiores medos e uma das maiores razões para a falta de decisão diante da vida, dessa encruzilhada, é o medo de se arrepender da escolha, é o medo de ter perdido o tempo, o medo de não ter pensado sobre determinadas coisas que poderiam acontecer. Mas para cada decisão, para cada caminho,
uma combinação de consequências novas vão surgir e que você não teria acesso a isso. Se você escolhe caminho A, você perde o B. E mesmo nesse A que parece ser muito assertivo, vão ter uma combinação de fatores lá na frente que vão acontecer por você ter decidido trilhar o A. E que você sequer imagina que possa surgir. O mesmo vale para o B. Mas a verdade, não espere tomar uma decisão e não lidar com dificuldades. Não há garantias, não há certezas, não há respostas certas ou respostas erradas. O que existe são caminhos, possibilidades. E o que a vida pede de nós é que escolhamos e sigamos. Então, no final das contas, não é exatamente sobre resposta certa ou sobre resposta errada, mas é sobre você lidar com a incerteza, você lidar com a possibilidade de se arrepender da escolha. E aí não é mais uma vez sobre o caminho, é sobre como você lida com as incertezas na sua vida, como você lida com a falta de controle, com a falta das certezas, com a falta das garantias. Pense sobre isso, como você lida ao longo da sua vida com o incerto, com a falta de garantia. Porque é isso que tem impedido você de decidir. Então, se você espera por um sinal para ter mais segurança da sua escolha, entenda que uma decisão é só uma decisão e que a vida pede posicionamento diante das encruzilhadas. Escolha um caminho e siga em frente. Se você perceber que não faz sentido a caminhada, tem muitas coisas para se pensar sobre isso, tem muitas reflexões a se fazer. O dia a dia já é permeado de incertezas. Quando você escolhe a sua carreira, você imagina que vai seguir, mas de repente você percebe que não gosta, ou você não consegue ocupação na sua área. Você compra uma casa, um apartamento, imagina que vai ser incrível, mas de repente você tem problema estrutural, ou você tem problema com o vizinho, ou a vizinhança é diferente de como você imaginava. Você inicia o trabalho numa empresa, mas de repente você percebe que você não se sente feliz onde você está. Você empreende e de repente aquele negócio não vai para frente, você tem um prejuízo. Você inicia uma relação, inicia um casamento e no meio do caminho vocês se desconectam. Você cuida da sua saúde, cuida do seu corpo, da sua mente, mas de repente é cometido por uma doença. A vida não dá garantias. Com as escolhas não seriam diferentes. Então não é sobre a decisão do caminho. É sobre como você se sente com a falta de certezas. E afinal, que certezas nós temos nessa vida? Exceto da nossa finitude. Nenhuma, né? Se você é uma pessoa que tem muitas certezas, te sugiro começar a repensar tantas certezas assim. Não temos. A nossa única certeza realmente é a finitude. Espero ter sido útil com essa reflexão para que você dê um passo além da encruzilhada, olhe para os dois lados, escolha o seu caminho e siga em frente. É só uma escolha, é um caminho, é uma decisão. Sem certo e errado, é uma decisão e você vai caminhar por esse trajeto e na passagem do tempo vão surgir variáveis e outras coisas para você se relacionar nesse processo. E se precisar retornar, recalcular, mudar de ideia, que assim seja feito então. O importante é ter sentido para você. Obrigada pela companhia de vocês em mais esse episódio. Nos vemos no próximo. Um beijo.